Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Na aula de hoje a gente vai ver quem foi o povo hebreu. Começa na página 148. Então pega lá para acompanhar junto comigo. Vamos estabelecer aqui o porquê de estudar sobre o povo hebreu. A gente está vendo sobre o Império Romano, correto? O Império Romano teve uma extensão muito considerável, pegando parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. A parte da Ásia que o Império Romano dominou, nós chamamos de Judéia. Essa parte asiática, que está lá no Oriente Médio, que a gente chama de Judéia, é uma região em que os hebreus moravam. E na aula que vem, nós vamos falar sobre o surgimento de uma das maiores religiões do planeta, que é o cristianismo. E aí você pergunta, tá, qual que é a relação dos hebreus, dominado pelos romanos, com o cristianismo? Para você entender essa relação, você tem que entender que os hebreus, eles deram origem aos judeus, e aí você vem com uma nova pergunta, qual é a relação dos judeus com o cristão, com o cristianismo? Então, Jesus era judeu, só que Jesus foi crucificado por alguns judeus. Então, olha só, ele praticava a religião judaica, mas alguns judeus, e você vai entender na aula que vem, crucificaram ele. E não só judeus crucificaram ele, mas romanos também fizeram parte disso. E aí você tem que entender que o hebreu deu origem ao judeu, a religião judaica e a etnia judaica, porque quando a gente fala de judeu, a gente está falando da etnia, mas também pode estar falando da religião. E essa religião judaica é dela que vai sair o cristianismo, porque os judeus que começaram a seguir Jesus e não os que crucificaram, vão fundar uma nova religião. Eles são seguidores de Cristo, eles são cristãos. E aí nasce o cristianismo. Então, na aula que vem, a gente vai ver como é que surge essa religião monoteísta que nasceu de uma outra religião monoteísta, o judaísmo. E antes do judeu ser judeu, ele era hebreu. Então, de novo, para recapitular, porque é bastante informação, hoje a gente vai ver sobre os hebreus, a dominação romana sobre eles. A aula que vem a gente vai ver que esses hebreus, esses judeus, deram origem, alguns, a uma nova religião, que é a religião cristã. E quando você tem nas orações da religião cristã personagens históricos como Herodes, como Pôncio Pilatos, eles foram governantes romanos. Eles foram governantes que estavam sob a autoridade do imperador Otávio Augusto. Então, quando você tem Jesus falando que queria libertar o povo judeu dos romanos, é exatamente o assunto que a gente está trabalhando. O Império Romano, na sua grande extensão, dominando a região da Judéia, e o povo hebreu querendo, depois o povo judeu, querendo se libertar disso. Só que antes que a gente fale de Jesus, antes que a gente fale do cristianismo e antes que a gente fale do judeu, nós precisamos entender o povo hebreu, eles que deram origem ao povo judeu. Então, página 148 diz ali que a gente tem a Bíblia como uma das principais fontes de estudo sobre os hebreus, mais especificamente o Antigo Testamento. A Bíblia ela é dividida em dois grandes grupos, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, é a parte da Bíblia que veio antes de Jesus. Já o Novo Testamento é que veio depois de Jesus, com os apóstolos e outros profetas. Então, Antigo Testamento, antes de Jesus, Novo Testamento, com e depois de Jesus. Então, a parte antiga, a parte da Bíblia antiga, a parte do Velho Testamento é a principal fonte de estudo sobre os hebreus. E você já deve ter ouvido falar em alguns personagens históricos dos hebreus. Abraão, Moisés, Davi, Salomão, entre outros. Então, alguns personagens hebreus que talvez você já tenha ouvido falar, a gente vai falar sobre alguns deles na aula de hoje. Também na página 148 fala que os hebreus eles eram monoteístas. Eles fundam o que a gente chama de primeira religião monoteísta do mundo. Prof, o que é uma religião monoteísta? Que acreditava em apenas uma divindade, um deus. O restante do planeta era todo politeísta, acreditava em vários deuses. Mesopotâmicos, egípcios, gregos, romanos, fenícios, entre vários povos da antiguidade, nasce a primeira religião monoteísta. E um dos precursores disso tudo
é Abraão, e a gente já vai falar sobre ele. Então, não esqueça, os hebreus eram monoteístas, acreditavam em apenas um Deus, que eles chamavam de Javé ou Jeová, que é o nome desse Deus em hebraico, fazendo a tradução Iavé, a gente tem Javé ou Jeová, depende da tradução. Quem foi Abraão? Abraão é considerado um dos pais dos hebreus. É dele que vai nascer a linhagem dos hebreus. E aí na página 148 fala que ele recebeu uma ordem de Deus para conduzir o seu grupo familiar até Canaã. Canaã, terra prometida, onde hoje é Jerusalém. Então, aí é uma parte mais voltada para a fé, mas sabe que Abraão teria conduzido o seu povo para Canaã. Tirando a parte da fé, os historiadores, né, usando o conhecimento científico e as evidências, falam que ele foi para Canaã, foi para a Terra Prometida, conduziu o seu povo foram motivados aí pela chegada do povo arameu à região da Mesopotâmia. Então eles tiveram que fazer um deslocamento por conta de um outro povo. Mas tem a parte da fé, tem a parte da ciência, mas vamos prosseguir aqui para falar sobre os hebreus. Então sabe que Abraão é considerado um dos pais dos hebreus. Dá para a gente denominar dessa forma. Já na página 149, na parte de baixo da página, fala sobre um outro personagem hebreu chamado de Moisés. Qual que é a história de Moisés? Para você entender a história dele, você tem que entender primeiro que o povo hebreu, o povo que foi conduzido lá por Abraão, quando eles chegaram em Canaã, eles ficaram algum tempo lá. Tempos depois eles se mudaram por conta de uma seca que teve na região e eles tiveram que sair e foram para o Egito, mais ao sul do território. O Egito que a gente já estudou lá atrás. O problema é que quando eles foram para o Egito, eles foram escravizados e ficaram aí 2 séculos e meio na condição de escravidão, ou seja, não tinham liberdade. Quando então Moisés teria libertado o seu povo da escravidão. Tem a parte da história lá que ele abre o Mar Vermelho, aí já é uma parte mais ligada à fé, mas a parte histórica é que o hebreu Moisés libertou o seu povo da escravidão e levou de volta a Canaã, a terra prometida, onde hoje é Jerusalém. E aí nesse caminho, nessa volta para Canaã, que é a terra que Deus teria prometido para eles, ele escreve os 10 mandamentos. Quem é católico e faz catequese, estuda os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, amará o teu próximo como a ti mesmo, honrará pai e mãe, entre outros mandamentos. Se a gente olha de um ponto de vista científico, os 10 mandamentos nada mais é do que um código de leis, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E esses 10 mandamentos são estudados aí quando você olha para o Velho Testamento. Então Moisés, além de guiar o seu povo de volta para Canaã, então ele foi um outro líder, um outro profeta dos hebreus, no meio do caminho, Deus teria enviado para ele os 10 mandamentos. Da parte, como a gente entra aqui na área da fé, então, historicamente falando, no meio do caminho, ele escreve as leis, né, do código, as leis do povo hebreu, que são os chamados 10 mandamentos. Já na página 150, ele vai falar sobre os reis dos hebreus. Tempos depois, lá, muitos séculos depois de Abraão, muitos séculos depois de Moisés, o povo hebreu conseguiu se estabelecer na região e teve os seus reis, os seus monarcas, os seus líderes comandando a região. O primeiro rei dos hebreus é Saul, depois vem Davi, depois Salomão, depois Roboão. O que você tem que saber? Quando Salomão morreu, e Roboão vai assumir, vai ser o rei dos hebreus, ele fez um péssimo governo. Péssimo governo em que sentido? Porque ele estava com uma política de altos impostos, a população não estava satisfeita, fez uma revolta e os hebreus se dividiram. Então, Salomão morreu, Roboão governou, nessa transição, nesse meio do caminho, os hebreus vão se dividir. Vão se dividir em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Só que essa divisão vai proporcionar o seguinte, um dos reinos vai ser dominado por outros povos, porque quando você tem uma divisão, você tem um enfraquecimento. E o reino de Israel foi então dominado, sobrou o reino de Judá. A galera que morava no reino de Judá passou a ser conhecido como judeus, porque morava na região da Judéia. Então olha só, você entendeu a transição do hebreu para o judeu. De novo, se você não entendeu, os hebreus com Abraão e Moisés tiveram o seu período ali que foram para Canaã, depois foram para Egito, depois voltaram. Tiveram o período de reis, Saul, Davi, Salomão e Roboão. Quando Salomão morre, Roboão vai governar. Pelo péssimo governo de Roboão, as pessoas fizeram uma revolta, se dividiram em 2 grandes grupos, Reino de Israel,
Reino de Judá, o reino de Israel foi dominado, o reino de Judá continua existindo. A partir daí, eles começaram a ser denominados de judeus. O pessoal que morava, o pessoal que habitava a região do reino de Judá, a região da Judéia. Só que esse reino de Judá também será dominado. Na página 151 ele fala que os romanos, então, dominaram a região da Judéia. Então agora a gente volta lá no início da aula, porque eu comecei a aula falando assim, os judeus moravam numa região chamada de Judéia que os romanos dominaram. Agora você vai ver essa dominação acontecendo. Olha só, no ano 63 a.C., o general romano Pompeu, aquele que fez lá o triunvirato, que você viu numa aula passada, ele foi até Jerusalém e conquistou a região. E essa região, o reino de Judá, a região da Judéia, virou um protetorado romano. O que é um protetorado romano? É um estado que está subordinado aos romanos, ou seja, os romanos dominaram aqui. Só que vocês vão ter uma certa autonomia, vocês vão ter uma certa liberdade para se governar, mas precisarão pagar impostos para o imperador romano, precisarão pagar tributos, que são impostos, né, para o governo romano. Então veja bem, domina a região da Judéia, dá uma certa liberdade, mas não larga totalmente. Terão que pagar uma série de impostos aí para o governo de Roma. No ano 37 a.C., um personagem histórico chamado Herodes assumiu o trono da Judéia. Ele estava abaixo lá da República Romana e depois do Imperador Romano, Otávio Augusto, mas ele era o governador da Judéia. Herodes é o governador da Judéia que vai passar pelo momento em que Jesus vai ser crucificado. Então, Herodes nada mais foi do que um governador da região que Jesus fez a sua peregrinação, fez as suas profecias, fez toda a sua caminhada na religião judaica e depois será perseguido por alguns judeus, mas que a gente vai falar na aula que vem. O que você tem que saber? Que houve um choque cultural entre Roma e as tradições religiosas hebraicas. O que você percebe é que a relação entre judeus e romanos não era boa. Na página 152, o clima começa a ficar mais tenso. Por quê? Porque vai te explicar que a região da Judéia vai sofrer uma pressão muito grande dos romanos. Os tributos aumentaram. Herodes era um governador muito violento. A Judéia já não era mais um protetorado, virou uma província. Como assim? Não vai ter mais tanta liberdade quanto tinha antes. E aí, nessa época, começou a ter muitas conspirações contra Herodes, pessoas querendo o poder na região, formação de grupos religiosos, alguns querendo acabar com o governo de Roma, né, a dominação romana na região da Judéia, protestos contra a elite judaica, os fariseus. Então você tem uma série de agitações populares que vai complicar a situação. É nesse contexto, por exemplo, que vai nascer Jesus, e quando ele fala assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, é justamente esse ponto de César, imperador romano, ele só tem o controle político, agora o controle religioso não. Então, Jesus, você começa já a entender que Jesus, na visão dos romanos, era como se fosse um rebelde. E aí você vai entender a aula que vem o porquê que eles vão perseguir e crucificar essa figura histórica que vai dar origem ao cristianismo. Então perceba, a região da Judéia, o clima estava muito tenso porque a dominação romana era pesada sobre essa região. Clima tão pesado que na página 153 vai falar uma série de revoltas que os judeus começaram a fazer, os hebreus de uma forma geral, né, mas especificamente os judeus, contra duas coisas. Os mais pobres contra a elite, ou seja, contra os mais ricos, e também contra o poder imperial romano sobre a região. Então começou a acontecer várias revoltas, e aí você tem dois grupos agora que estão preocupados com a situação. O poder romano e a elite judaica. Então você tem aqui um cenário que está todo mundo contra todo mundo. O poder romano dominando a região, a elite judaica querendo alguma influência e a classe mais pobre, a classe que sofria mais, fazendo revoltas contra essas duas classes dominantes. Só que no ano 70, os romanos dão uma resposta. Veja bem, 70 depois de Cristo, então já passamos do período que Jesus nasceu e acabou sendo crucificado. No ano 70, os romanos vão pressionar ainda mais a região, vão matar milhares de judeus, vão incendiar templos, destruir vários
construções importantes para os judeus, para o pessoal que morava na região da Judéia, vão prender mais de 90 mil judeus, e aí a gente tem um problema. Quando eles fazem essa ofensiva, essa pressão maior ainda sobre os hebreus, sobre os judeus, vai acontecer o que a gente chama de grande diáspora. O que é a grande diáspora? Diz assim o último parágrafo da página 153. Antes que eu leia, a palavra diáspora significa dispersão, espalhar. Mas antes que a gente entenda como é que o povo espalhou, olha só. Arrasada pela fome, Jerusalém não resistiu à ofensiva romana. Em agosto de 70, as forças de Tito, que era imperador romano na época, derrubaram a última barreira da muralha e entraram na cidade. O que veio em seguida foi o cenário de destruição. 600 mil mortos, a maior parte judeus, o templo foi incendiado, destruído e o ouro da cidade saqueado. Cerca de 90 mil judeus foram prisioneiros, vendidos depois como escravos ou levados para lutar nas arenas romanas. Começava a grande diáspora, ou seja, dispersão do povo judeu pelo mundo. Por que os judeus se dispersaram? Porque eles começaram a sair da região. Por que sair da região? Milhares de mortos, presos, escravizados, destruição. Os hebreus, os judeus, não queriam mais viver na região. E eles começam a se dispersar. Cada um vai por um lado. E aí você tem a dispersão do povo judeu acontecendo, e eles só vão se reunir de volta em 1948, quando é criado então o país chamado de Israel, com a capital em Jerusalém. Então olha só, são 2000 anos aí de dispersão pelo mundo, e em 48 então é criado um país judeu chamado de Israel. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.